Hello, 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 mais um Atibaia Pode Mais no ar. Essa temporada 2025 tá incrível. Eu estou com uma querida hoje aqui, Sara de Paula, tecnóloga, engenheira civil, mas ela se especializou em neurociência. Nós estamos aqui hoje para falar de relacionamentos, abandono, traição. Ela se especializou para ajudar e ela vai compartilhar um pouco da história dela e ela vai explicar para você como que ela está capacitada para te ajudar se você já sofreu ou se você está vivendo uma situação dessa. Seja muito bem-vinda, Sara. É um prazer enorme ter você aqui. Obrigada. Uma querida nossa. Obrigada. Uma honra enorme ter você para tratar de um assunto tão delicado que fere tantas pessoas que podem estar assistindo a gente. Sim, eu que agradeço aqui pela oportunidade de estar participando desse podcast, que é maravilhoso. Eu amo os episódios que vocês fazem. A Cris é um amor, muito simpática. Nossa, estou muito feliz de estar aqui participando. Eu sempre falo assim, Sara, é muito importante pra gente a gente levar conteúdo para as pessoas que transformem a vida, que sejam orientativos, conteúdos que realmente façam a diferença, que tenham relevância na vida dessas pessoas que assistem o podcast. Sim. Então eu falo assim, essa aceitação é muito legal. E a gente vai falar de um tema hoje aqui que é muito delicado. Muito. E eu creio que você está capacitada e você estudou e se habilitou para ajudar principalmente o universo feminino. Você atende tanto homens quanto mulheres, mas pelo que a gente estava conversando, parece que o teu universo hoje é mais feminino. Mulheres. Eu queria que você já começasse abordando no que você tem como ajudar essas pessoas que passaram por relacionamento e contar um pouquinho dessa história de cara já. Claro. Bom, como você comentou, né, eu fiz engenharia, fiz faculdade de tecnologia e eu decidi migrar para neurociência, que não tem nada a ver com a minha área, que era de exatas, porque eu senti um propósito no coração, né? Não foi por acaso, não foi algo que, vou mudar do nada. Não, teve uma jornada ali de cura e de transformação e eu senti no coração, né? Deus fez o meu coração arder para trazer a cura para outras pessoas, porque Ele fez essa cura em mim. E eu ajudo mulheres a viverem esse processo de cura. Então, eu me especializei em neurociência, é a área que eu estou atuando. E o meu foco é mulheres, porque eu trago muito da minha experiência para elas. Então, querendo ou não, a experiência é diferente da mulher para o homem. É importante a gente já começar essa entrevista, as pessoas que estão assistindo a gente entenderem que a dor não está ligada à faixa etária. Ela pode afetar a mulher jovem, a adolescente, a que está casada, a mais madura. A divorciada, a viúva. E eu falo, a gente tem muito que agregar. Você fica nesse podcast porque ele vai ter um conteúdo muito especial e vai te ajudar demais. Ao final do podcast, a gente vai deixar todos os contatos da Sara, Instagram, telefone, para você continuar essa orientação e procurar a Sara para tirar mais informações, ok? Sara, eu queria que você falasse um pouquinho essa questão de relacionamento no dia de hoje. Vamos falar especificamente de relacionamento conjugal. Tá. As pessoas estão saindo de relacionamentos muito feridas. Uma coisa é quando o relacionamento ele termina em comum acordo. Terminou em comum acordo, cada um vai pro seu caminho, tudo certo. Isso me parece ser cada vez mais raro hoje em dia. Geralmente, quando os relacionamentos estão terminando hoje em dia, ou eles terminaram por conta de uma traição, ou por um abuso, às vezes violência física, violência verbal, pessoas tóxicas que destruíram o emocional da outra. Como que foi a sua vivência nesse quesito? E o que você tem acompanhado hoje com os seus alunos, com os seus pacientes? Conta um pouquinho o que você tem vivenciado hoje. Olha, o que eu percebo atualmente com relação às pessoas estarem com relacionamentos muito fragilizados, porque entra num relacionamento
alguma coisa não dá certo, a pessoa já sai desse relacionamento e já busca um novo relacionamento. Então, nós vivemos numa era de relacionamentos muito frágeis, muito... não tem profundidade nos relacionamentos. E eu vejo que isso é só uma consequência, é só um resultado da imaturidade das pessoas. Então, pessoas imaturas se relacionando com pessoas imaturas, o resultado é catastrófico. Um cego guiando outro cego. Um cego guiando outro cego. Um ferindo o outro. Um ferindo o outro. Sempre tem um que sai mais ferido? Olha, existem casos que sim. Existem casos que o relacionamento ele é abusivo, então uma pessoa ali faz o papel do abusador e a outra pessoa faz o papel da vítima. Então a vítima tende a sair mais ferida, diferente de um relacionamento tóxico, que ambos são tóxicos um com o outro, então ambos estão ali às vezes disputando território, às vezes um querendo atacar o outro, então existe imaturidade tanto num relacionamento tóxico como num relacionamento abusivo. Eu tenho a impressão, algumas mulheres que eu convivo, e eu tenho a impressão que às vezes a pessoa com medo de ficar só, ela se submete e se sujeita a ser maltratada, a ser desrespeitada. O que você tem vivenciado nesse sentido? Isso é uma tendência? Tem acontecido bastante isso hoje em dia? As pessoas estão com medo da solidão? Sim, porque as pessoas... Por que a pessoa ela fica com medo de ficar sozinha? Porque ela não gosta da sua própria presença. Então, ela quer se preencher com outra pessoa e ela deposita a responsabilidade da felicidade dela no outro. Então, ela entra num relacionamento não é para fazer o outro feliz, é para que ela se sinta feliz. E isso nunca vai dar certo, porque a outra pessoa não pode suprir a sua felicidade. Você constrói a sua felicidade sozinha. Então, essa tendência de você sentir medo de estar sozinha nasce também de você não gostar da sua própria presença, porque você está tão vazia de si mesma que você não suporta ficar sozinha. E existe também a questão de você querer uma aprovação social, porque eu vejo que existe isso. A sociedade cobra. Isso, a sociedade cobra. Quando é que você vai começar a namorar? Ah, mas e quando que você vai casar? Então existe isso, e às vezes a gente entra naquela necessidade de querer agradar os outros. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Eu tenho percebido assim, existe hoje as pessoas chegando com traumas e questões doentias para dentro dos relacionamentos. Então é importante a gente abordar, e eu quero que você seja bem sucinta nessa questão, assim, pessoas que já foram feridas e passaram por traumas de rejeição, de traição, de abandono, como que elas vão se preparar para virar a página e começar um novo relacionamento do zero sem arrastar essas correntes do passado? O que você tem vivenciado com seus pacientes hoje? Olha, não só com os meus pacientes, mas na minha experiência pessoal, em que eu vivi traumas dentro de relacionamentos e eu tive outro relacionamento que eu acabei levando essa bagagem traumática para outros relacionamentos. E isso me fez entrar em um ciclo vicioso, em que, por causa dos meus traumas, por causa dos meus medos, por causa das minhas feridas emocionais, eu não conseguia, primeiramente, identificar uma pessoa que era compatível comigo, porque eu tinha essa coisa de não conseguir estar sozinha, querer ser aprovada, querer estar num relacionamento por causa de status. Então, quando você não se cura de uma ferida que você teve num relacionamento, é inevitável. Você vai levar isso pro próximo, até porque a gente se relaciona com pessoas parecidas com a gente. Então, se você é uma pessoa ferida e você vai entrar num relacionamento com essas feridas abertas, você vai entrar num relacionamento, provavelmente, com uma pessoa que também tem feridas. Então, existem exceções em que a pessoa está ferida e ela entra num relacionamento, ela se cura ali com outra pessoa. Existe, mas não é recomendado. É melhor que você se cure e você encontre uma pessoa que também está, pelo menos, nesse processo de cura e de transformação, do que você arriscar estar completamente ferida e entrar em um novo relacionamento. Porque o risco
de você entrar num ciclo vicioso de relacionamentos problemáticos e bagunçados é muito grande. Então, quando a gente tem esses traumas dentro dos relacionamentos, a melhor coisa a se fazer é você se curar. E mesmo que o processo de cura seja doloroso, porque é doloroso você se Passar curar, pelo processo da cura sempre é doloroso. é doloroso. Porque Mas ele é libertador. Ele é libertador. Eu amo essa frase. Ele é libertador. E exige coragem. Você tem que ter coragem de ir lá e fuçar as suas bagunças e colocar elas em ordem. Porque ninguém vai fazer isso por você. É você que tem que escolher fazer isso. Você sabe como que eu enxergo isso? Imagina um quartinho Sim. todo bagunçado com a luz apagada. Sim, é isso. E a pessoa prefere deixar ele trancado com a luz apagada e ela não tem coragem de ir lá, abrir a porta e acender a luz para pôr ele em ordem. Existe uma tendência do ser humano, e eu vejo muito isso em mulheres, que às vezes elas se desencorajam para passar por esse processo e isso leva elas a um futuro e a um presente extremamente infeliz. Que orientação você dá para as pessoas que estão assistindo, que ou estão vivendo dentro de um relacionamento tóxico, violento, porque a violência às vezes não é só física. Não, é verbal. Tem relacionamento que às vezes as pessoas são feridas, um acaba ferindo o outro. Exato. Que orientação você dá para essa mulher? Vamos falar de mulheres especificamente aqui, que possam estar vivenciando isso. Seja no namoro, seja em casamento. Que orientação você dá? Quanto antes buscar ajuda, o processo fica mais fácil e menos doloroso? Sim, porque às vezes a pessoa ela está num relacionamento abusivo, tóxico, porque ela não consegue sair. Então, existe o caso em que você sai de um relacionamento bagunçado e você tá ali no processo de se reconstruir, e existe o caso em que você não consegue sair. Em ambos os casos, a pessoa só se sujeita a permanecer num relacionamento tóxico, abusivo, a pessoa que ela tem muito baixa autoestima. Ela não tem nenhum apreço por quem ela é. Então, ela não sabe quem ela não tem identidade, ela não gosta de si mesma. Então, ela aceita aquilo, mesmo que aquilo faça mal para ela. E existe até casos em que a pessoa está há tanto tempo nesse relacionamento que, por mais que ele seja horrível para ela, aquilo se tornou uma zona de conforto. Entrou numa zona de conforto. Se submeteu a levar uma vida miserável emocional. Sim. Para ela é confortável estar num relacionamento horrível. Então, assim, quando você não tem a sua identidade bem formada, quando você não tem autoestima, você não gosta de si mesmo, você não tem amor próprio, né, como a gente fala, você vai aceitar migalhas nos relacionamentos, você vai aceitar aquilo que... Você vai aceitar não ser amada. Eu queria que a gente partisse para um princípio aqui, que é assim, ó, o namoro existe justamente para as pessoas se conhecerem. E as pessoas, elas estão indo para um casamento, que é um passo muito mais importante, assim, se der certo, beleza. Se não der certo, separa. Só que o processo do divórcio e da separação, às vezes ele passa a ser ainda mais sofrível, ainda mais doloroso. Sempre tem um que sai mais beneficiado, o outro sai mais prejudicado. Então, assim, a orientação que você dá para as pessoas que estão namorando, que sinais que você dá? Sinal amarelo, alerta, tipo assim, não passo para a fase 2, que é o casamento. Então, assim, alertar essas pessoas antes de ir para um matrimônio. Isso é muito importante. Antes de morar junto. Então, assim, que sinais que você deixa para essas mulheres já de cara? Porque às vezes a pessoa fala assim, vai mudar. Vai mudar, não vai mudar. Não vai mudar. O que você tem vivenciado nos seus pacientes? Olha, antes de falar sobre quais são os sinais que essa pessoa está dando que você tem que tomar cuidado. Eu acho que antes da gente olhar para o outro, a gente precisa olhar um pouco para a gente. Por quê? Porque o namoro, se você tem um namoro bagunçado, vai ser muito difícil você identificar uma pessoa que é bagunçada.
porque vai se camuflar no meio de toda a bagunça que já está o namoro. Então, assim, você tem que ter muita clareza de que tipo de namoro você quer. Porque o namoro, ele foi feito para as pessoas se conhecerem. Só que se conhecer é sobre você conversar com outra pessoa. Não é sobre você ter relações íntimas, porque eu defendo, eu acredito muito na castidade. Então, é o que eu acredito, é o que eu acredito que funciona. Não é à toa que isso está na Bíblia, que é uma sabedoria milenar. Não é à toa. E eu falo isso porque na neurociência é algo que pode ser explicado. O porquê isso foi estipulado. Porque quando você tem relações íntimas com a outra pessoa, você começa a ficar mais emocional. Ah, com certeza. Você fica muito mais emocional, especialmente as mulheres. Quando as mulheres têm relações lá com seu parceiro, ela fica muito mais emocional. E o cara, às vezes, ele nem fica tanto. Ele pode até ser mais racional. Pro homem, às vezes, é muito mais fisiológico. Sim. E pra mulher, aquilo se tornou uma coisa assim... Um símbolo. Um símbolo. Fica mais marcado. Mais marcado. Mais marcado. E isso é um estrago muito grande na vida da mulher. Você que está nos assistindo, quando você começa a ter vários parceiros. É muito importante isso. As feridas que vão se vários acumulando. Relacionamentos. Essa questão, hoje eu saio com um, amanhã eu saio com outro. Então, assim, a questão do relacionamento íntimo, eu nem vejo isso como uma questão assim... o perigo é a promiscuidade. Essa promiscuidade. Principalmente no universo feminino. Porque eu falo assim, Deus, nós cremos em Deus, independente da sua religião. Deus não criou a mulher para hoje estar num relacionamento íntimo, a pessoa tá... Porque eu falo assim, é invasivo. O sexo para a mulher é algo invasivo. Principalmente para a mulher. Hoje você tá nisso, amanhã você tá... Então, assim... A gente crê nesse lado espiritual, nas energias que ficam plasmadas. Eu creio assim, existe o lado espiritual de tudo isso. Naquilo que a gente crê, a gente fala que são as trocas de bênçãos e maldições. Sim. Imagina a pessoa que já passou por vários parceiros. Então, assim, isso começa a mexer com o emocional da pessoa de uma forma que até ela se realinhar e acertar essa bagunça é muito pior. E tem pessoas que levam esses traumas para a vida inteira. Então, é muito importante você que nos assiste. Então, assim, o namoro, ele serve para orientação. E o que eu creio no namoro, Sara, que eu queria que você falasse um pouquinho, é a identificação dos valores. Dos valores. Querem ter filhos? Vão unir as partes financeiras? Isso tem que ser conversado. Os dois trabalham? Ou um trabalha mais e carrega o outro nas costas? Quantas mulheres estão vivendo situações disso? E isso é muito íntimo de cada casal, concorda comigo? Sim, concordo. Cada um... Não tem uma receita. Não tem uma receitinha pronta. Olha, exemplo, todo mundo tem que fazer assim. Não. Existem casamentos hoje que os pais, homens, estão criando os filhos e as mulheres estão trabalhando. Se os dois acordaram isso... Né? Se os dois acordaram isso... Hoje tem mulheres ganhando muito bem... Que conseguem bancar a casa. E eu vejo homens que falam assim... Não... Estamos com uma renda legal, eu vou optar em ajudar na criação dos filhos. Não vejo problema nisso. Mas isso tem um problema. Tem? Tem. Me fala. Porque existe, e isso é um dos sinais que você precisa observar, inclusive no namoro. Porque existe um negócio de polaridade invertida. Porque às vezes você está num relacionamento em que sim, a mulher pode ser a provedora, a que trabalha, e o cara fica em casa. Só que essa mulher vai começar a se masculinizar. Mesmo que ela não queira. Mas ela vai se masculinizar porque ela vai estar utilizando uma energia masculina para prover, para trabalhar, para fazer tudo ali. Ela passa a ser a autoridade. Isso, ela passa a ser a líder do relacionamento. E o homem passa a ser mais passivo. Mais coadjuvante do relacionamento. Então, esse homem, ele passa a meio que perder sentido. Porque o papel do homem é liderar. É verdade. É o seu cabeça. É a essência. Ele é o cabeça. Deus criou assim, então não tem o que a gente reclamar. Deus criou assim, o homem é o cabeça, ele é o líder. Então, se a mulher ocupa o papel dele, ele meio que perde o propósito na relação. O importante, que eu acho que é a gente deixar bem claro, é assim, ó.
essas situações, esses valores, esses princípios, eles têm que estar muito claros no relacionamento antes deles irem morar junto. Antes. Muito antes. Então, assim, e isso tem que ser muito conversado. Porque o que eu vejo hoje? Pessoas com 2, 3, 4 meses de relacionamento pegam e falam, amor da minha vida, vamos morar junto. Se arrebentam. Pode ser que dê certo. Pode. Né? Gente, mas é a exceção. Geralmente quebra a cara. É a exceção. Então, assim, se der certo, é a exceção. Esse tempo hábil de se conhecer, de viver realmente, né? Vivenciar realmente o jeito da pessoa falar. Como trata os outros? Como trata o pai? Como que trata a mãe? O cara trabalha, entendeu? Honestidade. Por exemplo, olha, isso é seríssimo. É uma pessoa íntegra? Sim. Às vezes entendeu? a pessoa... É um oportunista com os outros? Não, e assim, coisas simples que você às vezes deixa passar, mas que aquilo reflete o caráter da pessoa. A pessoa não... Por exemplo, a pessoa deu o troco errado e a pessoa não fala nada, isso já tá revelando parte do caráter dela. Com certeza. Então, entendeu? assim... Teve uma vez que eu escutei de um cliente nosso aqui na loja, aquilo ali me chocou tanto, gente. Eu falei assim, meu Deus do céu, como que vai criar filhos? Que ele virou pra mim e falou assim, a minha esposa vai muito pra 25 de março, e ela sempre dá umas furtadinhas lá em cada lojinha que ela passa. Pega o anelzinho de uma loja, uma prisilinha da outra, e o marido falando como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu falei, meu Deus do céu! E ela não é o valor. Não é o valor, é a atitude, né? Atitude. As pessoas... Não é assim, você tá roubando uma canetinha... Aqui na loja com a papelaria, eu falo assim, a gente tem muito furto. Canetinha Lumicolor, borrachinha. Coisa pequena, né? E eu falo assim, as pessoas, elas não identificam que aquilo ali é um furto. Ela fala, tem bastante, não vai fazer falta pra eles, é uma borrachinha. É um lápis. A mesma coisa a pessoa que trabalha numa empresa, né? Começa a levar, hoje leva uma caneta, amanhã leva uma caderneta, mas... Tem um monte aqui. Tá errado. Tá errado. Então eu falo assim, tudo isso são sinais. E a bagagem familiar? Como que conta? O que a pessoa vivenciou? Conta. Só que assim, a partir do momento que a pessoa se propõe a amadurecer, você meio que... não é que vai excluir aquilo, a sua família, não. Mas quando a pessoa se propõe a amadurecer, a se curar, a se tornar uma pessoa melhor, a influência dos pais no relacionamento não vai ser tão significativa, né? Porque você está se relacionando principalmente com a outra pessoa. Então, se você está se relacionando com uma pessoa madura, a pessoa madura vai impor limite nos pais, se forem pais que, né, querem opinar no relacionamento, não são pais maduros, são pais que você não concorda, às vezes, com alguma ideologia. Então, assim, influencia para o seu crescimento, para a sua educação, sim. Ou seja, bate muito porque apanhou muito. Isso não pode ser um pretexto. Não. A pessoa pode ter apanhado muito e falado assim, não, meus filhos vão viver uma história diferente. Sim. Eu bebo porque o pai bebia. Sim. Então, assim, a pessoa, ela pode ter vivenciado uma história ruim e ela ter sido curada nesse processo e ter usado isso de mola para falar assim, não, a família que eu vou construir não vai ser igual. Isso. A família que eu vou construir não só... Então, assim, ela não utiliza como justificativa. Traz as referências positivas, né? Traz as referências positivas, mas aquilo que viu que deu errado, fala assim, não, isso eu não vou vivenciar na família que eu vou construir. É importante as pessoas que estão num relacionamento terem essa consciência, esse sinal de alerta. Sim. Porque, assim, o legado que deixa para os filhos. Então, assim, pessoas que viveram em lares que os pais se divorciaram e foi traumático. Eu escuto mulheres hoje virando e falando assim, não quero que a minha filha case. Não tenha filhos. É comum a gente ouvir isso hoje. Porque ela tem medo. As mães falando pra filha, não tenha filho, que ter filho hoje em dia dá muito trabalho. Não dá muito trabalho. Isso foi uma história que os pais viveram. Sim. É importante as pessoas que estão assistindo a gente, elas entenderem que a outra geração
É uma outra vida e tem o direito de viver uma outra história. Não é importante você ressaltar isso? Como que você tem lidado com isso? Você tem vivenciado isso muito? Uma geração destruir os sonhos da outra. Olha, existe sim isso, dos pais viverem uma fase traumática, seja num relacionamento, ou às vezes trabalham, enfim, em qualquer situação da vida deles, e eles quererem proteger os filhos daquela situação que eles viveram, que foi muito dolorosa. Porque, querendo ou não, é uma forma de proteção. Você se divorciou e você chega para os seus filhos e fala, não se case. Porque eles estão querendo, de alguma forma, proteger os filhos de uma dor que eles viveram. Só que essa é uma proteção baseada numa crença que não foi ressignificada. Então, ela viveu um relacionamento difícil, divorciou, e ela acredita que relacionamento é difícil e que a pessoa vai casar e vai divorciar. Só que isso foi um caso específico. Não significa que todo mundo que vai casar vai viver isso. Então, muitas vezes, a pessoa vivencia uma experiência e ela traduz aquilo de uma forma muito generalista. E ela quer trazer essa mensagem para as próximas pessoas como uma forma de proteção, para que as pessoas não vivam aquilo. Só que, na verdade, ela está impedindo que as pessoas vivam a história dela, que vai ser uma outra história. Sim, está impedindo que elas vivam a história, uma história diferente, uma história... Enfim, uma história melhor do que a dela. Eu queria voltar a abordar com você... Estamos falando do cuidado do namoro, os alertas do relacionamento. O namoro. Isso é assim, independente de faixa etária, porque hoje eu vejo mulheres até mais maduras se submetendo a relacionamentos miseráveis para não ficar só. E as mais novas, a gente tá falando aqui, as pessoas falam assim, isso é mais para moçada, não é para moçada mais nova, isso é independente de faixa etária. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, que é para isso que você está aqui, inclusive, as pessoas que vivenciaram traumas em relacionamento. Pessoas que vivenciaram traumas de agressão física, de abandono, de traição. Porque eu imagino assim, deve ser muito difícil para uma mulher. Tiveram mulheres, porque uma coisa é você saber de uma traição. Tiveram mulheres que vivenciaram isso. Pegaram no flagra ali. Entendeu? E isso eu já conheci algumas pessoas que pegaram no flagra o marido com outra esposa, com a amante. Então, eu queria que você fizesse uma abordagem. Como superar? Vamos falar do processo de superação. O trauma já aconteceu. Tá. A pessoa está perdida em meio a todas essas emoções. O corpo dá sinais? Muito. No o corpo quê? dá muitos sinais. Existe um estudo que fala que quando você passa por um processo de trauma, você sente uma dor fisiológica. E eu senti isso. Quando eu passei pelo meu primeiro término, eu sentia uma dor física aqui no meu peito. Parecia que tinha alguma coisa apertando, assim, sabe? E ficava dolorido. Físico. Ficava dolorido. A alma chega a afetar. Ficava dolorido. Aqui em mim ficava dolorido. Eu tive muita gastrite nervosa. Eu não conseguia andar de tanta gastrite que eu fiquei, de ansiedade, de nervosismo. Então, foi algo que refletiu no meu corpo, assim, não tenho sombra de dúvida disso. E também algo que eu vivenciei nos últimos dias foi com uma aluna. Que ela passou por um processo de abusivo, mas foi abuso sexual na infância dela. E ela carregava isso por muitos anos, ela já tem mais de 30 anos. E ela me disse que ela já ia ser diagnosticada com menopausa precoce. E eu fiquei chocada, porque ela é nova, né? Ela é nova ainda. E ela disse que ela tinha na cabeça dela que ela não queria ter filhos. Então, tudo isso foi como se fosse uma bagagem, uma mensagem que ela estivesse mandando para o corpo dela de que ela não queria ser mãe, de que ela não queria ser mulher. E ao longo desse processo, que nós ficamos ali cerca de 3 meses, fazendo o processo de cura, de desenvolvimento ali da vida dela como um todo, tanto profissional como emocional, ela chegou para mim e falou que veio para ela, depois de 1 ano
sem vir pra ela, sem ela menstruar durante um ano. Voltou a menstruar. Ela voltou a menstruar. E eu fiquei muito feliz, porque isso é sim... Fez parte do processo de cura dela. De cura dela. Porque isso aconteceu comigo, de certa forma, porque quando eu me curei, eu parei de ter até muita cólica. Olha isso. Eu parei de... Sabe, eu senti que os meus hormônios ficaram mais regulados. Eu senti que até nisso em mim ficou ordenado. Olha que importante. E eu acredito muito que o emocional da mulher afeta os hormônios, o ciclo. E o ciclo da mulher é uma consequência da saúde dela. Se a saúde dela não tá boa, o ciclo vai estar ruim, é uma bagunça. Então, assim, o nosso emocional, ele reflete muito na nossa saúde. E não só na saúde, assim, vista dessa forma, mas até mesmo câncer. Câncer é uma consequência do nosso emocional. Tem aí a questão de alimentos industrializados, mas é muito mais emocional. Acredito. É muito mais emocional, algo que a gente reprime. A ciência já prova isso. Sim, né? já prova. Nós reprimimos as nossas emoções e isso se manifesta no nosso corpo. Então é algo que a gente posterga a cura emocional porque não dói tanto. Dói, mas a gente esconde. A gente quer mostrar a força, a gente às vezes tem vergonha de mostrar que tá sofrendo. Então a gente quer jogar para debaixo do tapete aquilo que, depois eu resolvo isso. Ou então a gente quer se anestesiar com outras coisas. Então, eu tô sofrendo muito, então eu vou fazer uma viagem. Vou fazer uma viagem, isso vai me aliviar. Compra comida. Isso não vai te curar. Isso só vai anestesiar a dor que você está vivendo. Então, a cura... Quer ver uma coisa que eu fico muito triste quando eu escuto mulheres falando? Mulheres que sofreram traições. Elas criam um sofisma, uma mentira na mente delas. Elas falam assim, agora eu vou dar... Não, ao contrário. Agora eu vou dar pra todo mundo. Nossa. Desculpa o termo, eu já ouvi isso. Isso acontece mesmo. Não, agora eu vou aproveitar o tempo perdido. Sim. Agora Quer eu vou dar o troco? Agora eu vou dar o tempo. Hoje sai com um, amanhã sai com o outro. Se arrebenta emocionalmente mais ainda. Mais ainda, como se tivesse tido como se elas enxergassem nisso uma reposição. E elas não conseguem enxergar que isso vai machucar elas mais ainda. É muito importante, Sara, eu queria que você fizesse um comentário em quem buscar ajuda e orientação. Por quê? Às vezes a mulher, ela guarda essas feridas, esse machucado, e quando ela se abre, ela vai buscar ajuda, às vezes em alguém do trabalho, ou da família, ou do não sei o quê, que vai dar um conselho para piorar ainda mais a situação. Por exemplo, assim, sofreu um adultério, vai lá e daí vira para melhor amiga. Ele te traiu, vai lá e trai também. Sim. Então, assim, a pessoa que está nos escutando, é muito importante ela ter, e hoje tem profissionais igual a você, porque eu falo assim, até na busca do profissional, você tem que tomar muito cuidado, se a pessoa não vai agravar em vez de ajudar a superar. Sim. Então, que você tem sentido e que orientação que você dá para essas pessoas nessa questão em quem se aconselhar? Olha, principalmente agora com as redes sociais, as pessoas possuem conselhos de forma muito instantânea. Então, existe muita gente na internet falando sobre relacionamento, sobre traição, sobre como superar. Só que a gente tem que tomar cuidado com o que essas pessoas estão falando, se é uma verdade. Porque as pessoas podem falar o que elas quiserem na internet, principalmente. Então, assim, questione se aquilo que você está recebendo, aquela informação que você está recebendo, ela é uma verdade. Porque é igual você pedir conselho para uma pessoa que às vezes não tem uma sabedoria. É a única pessoa que você conhece, você sempre pediu conselhos para ela e você acredita que o conselho dela vai te levar para um lugar melhor. Só que observe os resultados dessa pessoa. Quais são os resultados dessa pessoa que você está pedindo o conselho? É o resultado que você quer ter? Os valores. Os valores.
Porque eu falo assim, as pessoas, elas têm que tomar muito cuidado, porque a gente está vivendo uma sociedade onde as pessoas, elas estão perdendo o princípio de família, de fidelidade, que é uma pilastra. A fidelidade conjugal, seja no namoro, no casamento, no noivado, isso é uma pilastra principal. Sim. Por que eu tô falando isso? Eu já vivenciei, e não foi isso acontecer com uma nem duas pessoas, por exemplo, assim, ó, a pessoa tá sofrendo um assédio dentro da empresa. Tá sofrendo. E o cara é um Alain Delon. Ele fala pra mulher tudo aquilo que ela queria ouvir do marido, do namorado, do noivo. Daí ela vira pra uma amiga e fala assim, nossa, olha, tá me assediando. Mas ela tá curtindo. Não é nem um assédio, às vezes, tá só lá no fala doce. O que acontece? A amiga vira e fala assim, vai lá, se dá essa oportunidade. Você não tem nada a perder. E se arrebenta o relacionamento e se arrebenta e vai fere o outro e se fere. Então, é importante as pessoas elas terem esse cuidado. Com quem elas conversam. Entendeu? Às vezes está casada. Casamentos têm crises. Tem as fases boas e as fases ruins. Vai se aconselhar com uma amiga que já passou por um divórcio, em vez da pessoa virar e falar assim, vão lá, buscam ajuda. Isso são fases que a gente passa quando os filhos crescem, quando os filhos nascem. Todo relacionamento, quando às vezes a esposa tá grávida. Quantos maridos que caem em adultério porque a esposa tá grávida? É por isso que eu acredito muito na castidade. Entendeu? Isso, eu nem gosto tanto dessa palavra castidade porque isso assusta as pessoas. Eu acredito assim, ó, fidelidade. Fidelidade com você. Primeiro com você. Porque com o teu corpo. Sim. Entendeu? Eu falo assim... É você respeitar quem você é. Daí o que acontece? Vai lá e arrebenta. Daí o amigo vira, a esposa às vezes está grávida, ou tá passando por uma crise, o amigo vira e fala assim, não, vai lá, pega lá aquela gostosa, não sei o quê. E o cara ama a esposa. O cara ama a esposa, foi lá atrás de um amigo mal intencionado que não tem valor nenhum, arrebenta com a vida dele, e depois para corrigir, muito pior. Aí a questão é a confiança, né? A confiança da mulher fica abalada. E a marca? Isso é uma marca pro relacionamento que fica. Sim. Se continuar. Entendeu? Se continuar. Alguns se recuperam. As pessoas... Eu acredito no perdão. Sim, eu também Pode acredito. acontecer, a pessoa se arrepende. Sim. Você tem que... Então, assim, por isso que eu falo, cada relacionamento é um caso diferente. É um caso a caso. Cada relacionamento entendeu? É um caso. Eu queria que você falasse um pouquinho as pessoas que passaram... Mulheres que estão assistindo a gente que passaram por traumas difíceis. Eu nem quero abordar aqui a questão de violência sexual, mas eu quero abordar a questão assim, pessoas que se decepcionaram muito. Por exemplo, tava num relacionamento, às vezes o cara dilacerou financeiramente a pessoa, deixou dívida, ou traiu e foi ficar com a melhor amiga, ou como que é esse processo? A pessoa, ela vive um luto? É a mesma dor de uma pessoa... Existe Sim. a fase do luto? Sim, existe a fase do luto porque quando você tá num relacionamento, principalmente no começo, quando é um namoro, você tem muita experiência prazerosa. Você tá conhecendo a pessoa mostra a sua melhor versão, vocês saem juntos, dá risada. Então, existe muita liberação de dopamina, de ocitocina, os neurotransmissores do cérebro. E isso é muito gostoso. E quando você tem um trauma, independente... Essa sensação do começo, ela é prazerosa para ambas as partes. Sim. Quando você tem um trauma, você rompe com esse relacionamento, você vai ter a ausência da outra pessoa. E, na verdade, a gente nem se apaixona tanto pela pessoa. A gente se apaixona pela emoção que aquela pessoa transmite pra gente. A sensação que ela traz pra nós. É a emoção que a gente sente, que a gente gosta. Então, quando a gente deixa de ter isso, a gente entra no processo de abstinência. Acredito. Então, a gente começa a sentir muita falta, a gente quer... Da sensação. Isso, da sensação. Da sensação. Do e cheiro, é por isso que, às vezes, as pessoas saem desse relacionamento e já entram em outro.
Porque ela gosta da sensação, daquela emoção. E vai lá e se arrebenta de novo. E vai lá e se arrebenta de novo porque ela entrou num relacionamento que ela não está curada. Então ela vai repetir padrões. Então ela vai repetir padrões. E quando a gente começa a entrar nesse ciclo de repetir padrão, nós estamos adiando a pessoa, conhecer a pessoa certa. Você repetiu o padrão? Sim. Você vivenciou isso, né? Sim. E você tem visto isso acontecer hoje em dia? Sim. Tá. Que orientação que você dá para as pessoas? Para os seus pacientes? Primeira coisa, para você sair de um padrão, foi o que aconteceu comigo. Eu percebi que eu estava dentro de um ciclo vicioso, dentro de um relacionamento, quando eu sofri uma decepção e eu percebi que era sempre similar a situação. Era ou alguém estava me traindo, ou alguém me abandonava, ou eu estava com alguém só pra não me sentir sozinha. Então era sempre a mesma coisa. Foi isso que eu senti quando eu vivi a última decepção. Eu falei, parece que é sempre a mesma coisa comigo, o que está acontecendo? Então eu comecei a observar. Eu falei, se isso está acontecendo de novo, é porque eu estou fazendo escolhas muito parecidas. Então eu preciso fazer escolhas diferentes. Só que para fazer escolhas diferentes, eu preciso ser sábia. Porque eu só consigo fazer escolhas sábias se eu for uma mulher sábia. E foi aí que eu entrei em um processo muito profundo de mergulhar mesmo na presença de Deus, de mergulhar em estudos. Porque eu pedi para Deus, eu fiz jejum, entrei em processo de oração, pedindo para que Deus me desse sabedoria. Porque eu não queria mais repetir. Deus tem que estar em tudo. Tudo. Você está comentando isso, né? Você é uma geração bem mais jovem que a minha, mas eu tenho enxergado uma coisa. A minha geração, que é uma atrás da de vocês, que você tem idade da minha filha, um pouco mais velha até, na minha geração, assim, a gente primeiro dava um espaço para conhecer, para depois ir para o namoro. Entendi. Hoje em dia as pessoas estão atropelando tudo isso. Elas ficam. Elas ficam sem entender e sem conhecer em nada. Já ficou. Às vezes vão pra cama na mesma noite. É mesmo. Por pura química. É mesmo. Por pura química. Então eu falo assim, a tendência de quebrar a cara e de se ferir é muito maior. Muito. Antigamente, eu acho que pelo menos você tinha aquela fase de enxergar e ver alguns sinais e despertar em você. A gente tinha a fase do despertar. Essa pessoa me interessa. O papo me interessa. Vamos lá, vamos se conhecer, vamos sair. Saía uma vez, saía duas, saía três, trocava um papo e tal. Pra depois, era diferente. É porque hoje em dia as pessoas estão muito rasas. Os relacionamentos estão fast food. Elas não têm nenhuma profundidade, então elas não conseguem conversar. Não tem assunto. Então, o que elas podem fazer quando conhecem uma pessoa é ir pra cama na primeira noite, porque é isso que elas têm a oferecer. Só que quando você encontra uma pessoa que já tem mais profundidade, e aí você encontra uma pessoa que só quer isso, não bate. Qual dor é pior? É a dor da solidão, de ficar sozinha, ou a dor de estar num relacionamento e se sentir só? Porque você pode estar com uma pessoa, você se sentir desvalorizada, você não ter uma companhia. Existe um termômetro para isso? Olha, pra mim, é igual definir o que é fracasso num relacionamento. É você estar num relacionamento infeliz, não é você não ter um relacionamento. Pra mim, é muito pior você estar num relacionamento se sentindo sozinha do que você estar sozinha e se sentir feliz. Porque aquilo que nos completa não tá no outro. A expectativa, as pessoas têm que entender isso. Se você sair dessa entrevista entendendo isso, que a sua expectativa não é o outro que vai preencher. Não é o outro. Não é? É importante ter essa mudança. E eu falo assim, e as pessoas elas estão ficando muito machucadas. Muito. Daí é muito triste isso, porque isso assim afeta todo um padrão de sociedade. Arrebenta com a vida profissional. A pessoa entra em depressão. A pessoa cria síndromes. Sim.
a pessoa se fere, a pessoa contamina o ambiente que ela tá. Ela se fecha. Ela machuca. Por exemplo, a gente que é pai e mãe, a gente vê uma filha passar por um processo desse, a gente sofre junto. Sim. Entendeu? Então é muito triste isso. Eu queria que... A gente tá caminhando pro final já, mas eu queria que você deixasse as considerações finais. A gente vai deixar todos os contatos. Eu queria que você já falasse o seu Instagram, Sara. Você pode passar para as pessoas? Claro, meu Instagram é saradepaula.s e me siga lá. Eu também tenho um canal no YouTube, eu também tenho uma newsletter. O link tá na bio, então se inscreve na news, assistam os vídeos do YouTube também. São conteúdos bem aprofundados, não são conteúdos rasos. Tanto que eu invisto mais em plataformas que eu possa destrinchar bem o conteúdo. Então me siga lá para acompanhar mais sobre relacionamento. Outra coisa importante, você tem paciente na França, gente? Sim, eu tenho uma paciente na França. Como que é esse processo? Porque a pessoa, você não precisa estar... Hoje a internet, ela facilitou muito isso. Sim. Então, assim, a pessoa pode estar fora do estado de São Paulo, fora de Atibaia. Esse podcast, ele vai correr, ele vai eternizar aqui. Então, assim, mesmo as pessoas que estão mais distantes, Sim. que estão passando por um processo de querer se orientar com você, é acessível isso. Sim, é acessível, 100% online. E a gente tem lá um cronograma de aulas, um período de tempo, e é super flexível também para agendar as aulas. Conversando assim, a gente consegue agendar tudo certinho. Então a gente tem que terminar esse podcast, as pessoas que estão assistindo entendendo assim, ó, elas passaram pelo trauma. É importante elas enxergarem que quanto vir ajuda o mais rápido possível e elas terem essa consciência que elas têm que vivenciar esse processo e você tá junto nesse processo. Sim, a pessoa que passou por um trauma, ela precisa viver um processo de cura desde que ela queira viver uma vida melhor, uma vida feliz. A menos que você esteja muito confortável com a sua vida infeliz, na fossa, na lama, tudo bem, você não precisa investir nisso. Mas se você quer ter uma vida melhor, ter relacionamentos melhores, você precisa sim passar por um processo de cura. E é mais fácil quando você tem acompanhamento com um profissional. Porque eu fiz isso sozinha. E foi mais de um ano aí para eu conseguir me curar, para eu entender, para eu conseguir vir aqui conversar no podcast, porque eu era extremamente tímida, eu tinha vergonha, eu tinha baixa autoestima, eu me sentia totalmente incapaz de fazer qualquer coisa. Então, assim, eu precisei me curar sozinha. Eu precisei buscar os recursos, ler muito, ainda faço muito isso, mas quando você tem acompanhamento com alguém, se torna muito mais fácil. 2 perguntas para a gente terminar. Primeiro, qual o papel de Deus em tudo isso? Sim. Né? Quando a pessoa é independente do seu credo, mas a gente crê muito em Deus, a gente crê muito em Jesus, né? Sim. Jesus, para nós, todo mundo sabe, a gente tem princípios cristãos aqui. Então, assim, a pessoa passar por isso com Deus junto, com a fé dela junto, e você enxerga isso como um propósito de Deus na sua vida? Com certeza, com certeza, porque quando eu identifiquei que eu estava repetindo o padrão e que eu precisava mudar as minhas escolhas, eu precisava ser mais sábia, a primeira coisa que eu fui fazer foi um propósito de Deus em ler o livro de Provérbios, e não apenas ler, mas eu pedi que ele me desse entendimento daquilo que estava escrito, porque é muito fácil eu ler. Eu li a Bíblia algumas vezes, né? Eu cresci num lar cristão. Só que hoje, quando eu leio a Bíblia, tem várias coisas que eu leio e que eu obtenho um entendimento muito mais profundo. Sim, e a gente tem que pedir isso para Deus. Sim, e isso vem de Deus. Só que ele só dá esse entendimento quando nós estamos prontas para receber. Ele não dá esse entendimento, ele não ia me dar esse entendimento há um ano atrás. O entendimento que eu recebo de Deus hoje é porque eu estou pronta para receber. Então, o papel de Deus na minha jornada de amadurecimento e de cura emocional foi o principal. Porque foi Ele que me mostrou o caminho da cura. Então, eu poderia
muito bem não ter pedido a ajuda de Deus e até ter conseguido ali um sucesso em alguma parte. Só que a minha jornada foi através de Deus. Eu comecei a ler o livro de Provérbios, pedi sabedoria e Deus foi me dando novos conhecimentos que iriam me levar até a jornada de amadurecimento. E é algo que, de verdade, eu acho que a gente nunca vai parar de amadurecer na nossa vida. Eu acho que a cura, ela é para sempre. Você sempre vai ter algo para resolver na sua vida. Porque a gente se relaciona com pessoas todos os dias. A gente tava falando de relacionamento aqui entre homem e mulher, mas o relacionamento entre pessoas, ambiente de trabalho, familiar, as pessoas elas estão muito doentes emocionalmente. A verdade é essa. A gente tá vivendo uma geração... Então, assim, os médicos estão cuidando do corpo. Só que as pessoas, pelo que eu tenho enxergado, elas estão muito mais feridas e muito mais doentes emocionalmente do que fisicamente. Sim. Então, assim... Para chegar no físico, já passou pelo emocional primeiro. Então, é importante as pessoas entenderem assim. Eu compreendo assim, Sara. Somos um corpo, temos uma alma, somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Sim. Nosso espírito ele tem que estar conectado com Deus. A nossa alma são todas as nossas emoções. Sim. E o nosso corpo a gente tem que cuidar. Sim. Quando a gente consegue, eu sempre falo isso, quando a gente consegue chegar no equilíbrio, e cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua fase, cada um tem a sua história. Isso não é uma coisa única para um ser, não é um padrão. Quando a gente consegue chegar nesse equilíbrio de corpo, alma e espírito, a gente está preparado para viver o melhor. Sim. Independente das situações difíceis ou fáceis que a vida nos proporciona. Sim. Então, eu queria que você encerrasse passando uma mensagem para as pessoas que assistiram. Você que está assistindo, faz o seu comentário, compartilha, dá o seu like, manda esse podcast para outras pessoas que estão vivendo essa história. Faça o seu contato com a Sara. Um presente para esse podcast, que foi um podcast muito orientativo, geralmente universo feminino. Se você é homem, não deixa de buscar ajuda também, porque às vezes os homens são mais resistentes, né, Sara? Os homens tendem a não querer demonstrar fraqueza. Eles camuflam as emoções dele. E eles não se permitem ser felizes também. Continua o contato com a Sara e eu queria que você fizesse suas considerações finais. Olha, primeiramente eu tô muito feliz de estar aqui, sou muito grata pela sua presença, pelo podcast que eu amei, tá lindo aqui. E uma mensagem que eu gostaria de deixar para todas as pessoas que estão aqui me assistindo agora é que não é porque alguém não soube te amar que você não merece ser amada. Cure as suas emoções o mais rápido possível. Organize aquilo que está dentro de você o mais rápido possível, para que você abra espaço para receber as bênçãos de Deus, porque Ele quer dar tudo para você, só que você precisa estar pronta para receber. E eu acho uma coisa importante as pessoas entenderem, Sara, é assim, independente da faixa etária, você tá capacitada profissionalmente para ajudar. Sim. Às vezes uma mulher mais velha tá assistindo e fala assim, uma jovem de 20 e poucos anos, 30 anos quase, tá batendo nos 30 já, viu, gente? Tem cara de menininha, mas tá batendo nos 30. Uma menina muito madura, uma mulher madura, sábia. Então, assim, eu trouxe pro podcast porque eu confio muito na capacidade profissional dela. Então, assim, é importante se orientar isso para as pessoas. Porque você tem pacientes bem mais velhas que você, desde meninas adolescentes. Sim. Tá habilitada para isso. Sim, toda a faixa etária. Olha que importante. Queria te agradecer. Deus te use grandemente para que outras pessoas possam se permitir viver novas histórias. Porque relacionamento não é fácil, né, gente? Seja em namoro, seja em casamento, é uma construção diária. Eu falo assim, só que quando a gente se permite ser ajudado, para uns o caminho é mais fácil, para outros talvez um pouco mais difícil, cada um tem a sua história, mas não deixa de buscar ajuda, porque existem profissionais como ela na nossa cidade, na região, você que está de fora de Atibaia, a gente vai deixar todos os contatos, Instagram, canal do YouTube, o WhatsApp da Sara, para você continuar esse bate-papo com ela, tá bom?
Foi uma honra ter você aqui. Deus te abençoe grandemente, que te use grandemente. Amém. Para que as pessoas possam viver uma vida mais feliz e plena. Amém. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Super beijo para vocês. Temporada 2025 incrível. Continua o contato com a Sária e a gente se vê por aí. Até mais. Compartilha e dá o seu like, que é importante pra gente. Tchau, tchau.